amigo internauta, você que nos acompanha de perto e de longe, é com muito prazer que mais uma vez estamos aqui para nós gravarmos as nossas videoaulas da nossa gloriosa escola dominical. Temos aí o nosso site, logo mais estaremos colocando também embaixo o link para que você possa acessar as nossas aulas física através do nosso blog. Desejamos a todos vocês uma boa aula, dando sequência ao estudo sobre a matéria que nós estamos estudando, que é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje, meus amados irmãos, nós queremos estudar a lição que traz por título Doutrina, o zelo do apóstolo especial que Paulo tinha pelas igrejas fundadas por ele, em especial aqui a igreja de Efésios, que é a igreja onde Timóteo estava pastoreando. Meus amados, quando nós olhamos para o termo doutrina, nós temos a impressão que doutrina seria somente aquilo que vem para corrigir, redarguir, exortar e assim por diante. Claro que na verdade é isso mesmo, você não está certo, é essa a ideia de doutrina. Mas nós vamos definir um pouquinho melhor o que é realmente doutrina. Doutrina é a palavra de origem latina, cujo significado é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Quem faz direito, por exemplo, vai passar por uma matéria inicial chamada doutrina do direito, Então, o que é, como rege isso? Em latim, doctrina significa ensino, instruções dadas ou recebidas, arte, ciência, doutrina, teoria, métodos. Assim, a doutrina é um ensinamento, uma instrução que alguém dá a outrem ou para outra pessoa. Aliás, a palavra doutrina é derivada de docere, que significa ensinar. Doutrina, portanto, é um ensinamento, ou um ensino, uma instrução que de alguém que sabe. Ou seja, só pode doutrinar um sábio ou um doutor. Então, quando a gente fala em ensinamento, nós precisamos embasar muito bem isso, porque um douto não pode ensinar, mas talvez não teria muito êxito nos seus ensinamentos. Então, a palavra mais correta para quem ministra a doutrina é um sábio ou um doutor. E para isso, Paulo ele tinha de sobeja, esses conhecimentos. Paulo tinha as instruções, porque ele disse que tudo que ele aprendeu aos pés do Senhor. Que coisa gloriosa quando a gente aprende aos pés do Senhor a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui também a primeira vez que surge a palavra doutrina na versão Almeida, Revista Corrigida Fiel e Contemporânea, está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, onde no Cântico de Moisés consta a expressão goteja a minha doutrina, palavra que é traduzida por lecaque. A minha doutrina, palavra, ou seja, cujo significado é ensino, instrução, tanto que a palavra é traduzida por ensino em outras versões bíblicas. Então, doutrina, nós temos aí a primeira vez que aparece a palavra doutrina na Bíblia, está em Deuteronômio, capítulo 32 e verso de número 2, onde fala goteja a minha doutrina, maravilha de Jeová. A primeira carta do apóstolo Timóteo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a primeira carta do apóstolo Timóteo. A primeira epístola de Paulo a Timóteo provavelmente foi escrita em alguns momentos entre o ano 64, 65, por aí, possivelmente quando Paulo estava na Macedônia. Na época em que essa epístola foi escrita, Timóteo ele era o líder da igreja em Efésio. A gente vai perceber que a igreja de Efésios não era uma grande igreja, mas já vivia o momento da infusão das doutrinas heréticas, das más doutrinas que vinha infiltrando dentro da igreja de Éfeso. E Paulo se preocupa com isso, a instruir o jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando esta igreja. Nós temos aqui o primeiro ponto alguns pontos do que Paulo fala para a igreja de Efésios. Diz, Paulo alerta quanto a ensinamentos falsos. Paulo ensina que é preciso orar e adorar de forma correta. Paulo avisa Timóteo de que alguns seriam enganados pelos ensinamentos errôneos, quanto a essas doutrinas. Paulo descreve os falsos mestres
para Timóteo. Então, esses foram os assuntos abordados na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Na segunda carta, possivelmente também escrita entre o ano 64 e 65, Paulo escreve a epístola enquanto estava na prisão em Roma, pela segunda vez, pouco antes do seu martírio, da sua morte. Em sua carta, Paulo incentivou Timóteo e deu-lhe força para ajudá-lo a prosseguir após sua morte, que já era iminente, estava praticamente decretada. Paulo sabia que seu tempo se aproximava e desejava ver Timóteo, a quem ele chamou figurativamente de meu filho. 2 Timóteo, capítulo 1 e verso de número 2. Meus amados, eu vejo aqui uma grande preocupação do Paulo a preparar ou continuar dando o preparo necessário para a vida do jovem Timóteo, jovem ministro, jovem líder da igreja de Éfeso. Paulo, antes da sua partida, então ele manda essas cartas para a Timóteo, ele dá as suas exortações, ensina Timóteo a como lidar com as situações que encontrava na igreja de Éfeso. Meus amados, a cidade de Éfeso, a cidade ocupava um lugar estratégico para o comércio que, dentre outras coisas, girava em torno da manipulação do ouro. Apesar de todas as riquezas material, em sua terceira viagem missionária, Paulo encontrou ali um povo não só dotado de decadência moral, mas também na cegueira e pobreza espiritual. Olha o contraste entre um povo que tinha muitas riquezas materiais, mas que era um pobre e cego espiritualmente falando. O nível cultural que se revelava naquela cidade era excelente, destacando-se ali os estoicos e os epicureus, né, os filósofos da época, né, filósofos que contendiam com Paulo em Atenas, conforme nós lemos no livro de Atos, no capítulo 17, verso 18, quando Paulo ele passa pela cidade de Atenas, e a palavra de Deus disse que Paulo, olhando por cidade de Atenas, ele viu lá vários altares, e tinha um altar que era o altar do Deus desconhecido. Isso levou a um debate, né, no Areópago, onde Paulo então revela quem era esse Deus desconhecido. Enquanto Paulo falava de filosofia, eles ouviam Paulo, mas quando Paulo tocou no sentido do cristianismo, eles disseram, agora esse assunto aí nós vamos conversar outro dia, porque não era filosofia, aí era cristianismo, era doutrina da salvação. Os epicureus ensinavam que o prazer é o sumo bem dos homens. Contraste entre os epicureus e os estoicos. Os estoicos, ao contrário, ensinavam que o prazer nunca deve ser o motivo dos nossos atos. Então veja, meus amados irmãos, que havia essa discrepância em sentido de pensamentos e ideias entre esses dois filósofos, ou os descendentes desses dois filósofos, que estavam na cidade de Éfeso, a qual o Timóteo pastoreava. E Paulo então vai até lá e passa essas revelações das doutrinas através de carta escrita a Timóteo na primeira e na segunda carta. Paulo, vendo já os seus dias contados, então ele alerta Timóteo a respeito dessas situações. Nós vamos aprender também sobre a ortodoxia e a heterodoxia concernente a essa doutrina, ou dois termos técnicos em relação a essa doutrina. O que é então o conceito de ortodoxia? A palavra ortodoxia tem sua origem no grego, onde nós lemos ortos, né, que significa reto, ou doxa, que significa fé ou crença. Então, logo, ortodoxia eu diria assim, que seria fiel ao original, fiel à origem da fé cristã ou da nossa fé cristã. Ortodoxo significa, portanto, aquele que segue fielmente um princípio, norma ou doutrina, modelo bíblico das sãs palavras, coerente do ensino de Cristo e a dos apóstolos. Então, para nós, a ortodoxia cristã, a ortodoxia do cristianismo, nós seguimos fielmente os princípios bíblicos, a doutrina dos apóstolos, né? Nós já estudamos em aulas anteriores. Então, isso para nós é sermos
crentes ortodoxos, sermos fiel a esses princípios bíblicos, né? Não somos da igreja ortodoxa, nem crente ortodoxo, mas aqui uma comparação para entendermos melhor o sentido da ortodoxia. Já o conceito de heterodoxia diz o seguinte: oposição aos padrões. Enquanto a ortodoxia é fiel a um princípio, a heterodoxia ela é a oposição a esses padrões ou normas estabelecidas, colocamos ali por um grupo: doutrina heterodoxa, heresia, diversos ensinamentos não ortodoxos. E durante o nosso estudo, a gente vai ver alguns desses princípios que estavam sendo ensinados pelos falsos mestres ou pelos judaizantes que vinham para as fileiras dos novos convertidos, para a igreja que estava em Efésios. Nós estamos falando de Efésios porque a lição está tratando mais diretamente ao pastor da igreja de Éfeso. Mas essas doutrinas, elas praticamente são válidas para todas as igrejas da Ásia e principalmente da Macedônia, que foram as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Olhando para o lado universal das Escrituras Sagradas, isso também te valia para os nossos dias. Mas no decorrer da nossa lição, nós estaremos abordando isso com um pouquinho mais de clareza. Nós temos ainda o conceito aqui, continuando o conceito de ortodoxia. Ortodoxia tem um só parecer, enquanto que a heterodoxia tem várias opiniões sobre o mesmo assunto ou objeto de estudo. Então nós temos, talvez, entre alguns teólogos, algumas discrepâncias sobre alguns assuntos. Nós tivemos uma discrepância em uma das escolas dominicais que nós estudamos em trimestres anteriores, sobre a questão de demônios territoriais, e nós vemos ali que dois grandes teólogos, eles se divergiram em uma lição de 2004 com uma lição de 2020 agora. Então nós vemos que a ortodoxia desse estudo é se tornar oposto um ao outro. Aí a pergunta é: quem estava certo ou quem estava errado? Então vale a pena nós que somos cristãos e estudiosos da palavra do Senhor apelarmos para aquilo que está mais próximo da ortodoxia cristã, que está mais próximo dos ensinamentos bíblicos e o que a Bíblia vai dizer nos seus contextos sobre esses assuntos. Nós não podemos ingerirmos de qualquer forma qualquer assunto que chegam para nós, seja ele um grande teólogo, pequeno teólogo, mas nós também temos as nossas ideias de pensamentos, que não pode ser ideia de pensamento fora dessa ortodoxia bíblica. Caso contrário, nós podemos pegar um pretexto e criarmos desse pretexto uma heresia. Então precisamos ter muito cuidado nessas questões de teólogos eminentes que estão no nosso meio, aonde muitas vezes não se entende nem entre eles mesmos. O que Paulo vai dizer então sobre isso? A igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater a qualquer custo as doutrinas de demônios. Doutrina de demônios é uma referência para entendermos, que demônio vai vir colocar doutrina na igreja e talvez muito pouco, quem sabe, influenciar. Mas Paulo usa uma linguagem figurada aqui. Doutrina de demônio é uma referência a tudo que desvia do original cristão, ou daquilo que é ortodoxo. Então é entendido como doutrinas de demônio. Muitos costumes que aos poucos invadem as igrejas vão virando heresias, com corpo de sã doutrina, que corrompe os bons costumes doutrinários. Nós sabemos, querido, que as igrejas elas têm em si a tradição e também eles têm entre eles aquilo que nós podemos chamar de cultura teológica. E precisa haver um certo cuidado em relação a isso, porque tradição ela é muito perigosa. E as mudanças dos costumes no dia a dia, os bons costumes,
para costumes que já não são bons, eles acabam criando uma certa conflitos teológicos dentro das nossas igrejas. Então temos que primar por aquilo que é certo, que é correto, por aquilo que não agrade ao povo, mas que vem de acordo com a palavra do Senhor. Poderíamos apontar aqui muitas questões de tradição e culturas que têm invadido as nossas igrejas, que têm virado quase que praticamente quase com a doutrina que vive no nosso meio. Enquanto essas coisas, elas têm distorcido principalmente a questão da liturgia do culto. Muitas coisas têm entrado para a liturgia dos nossos cultos que outrora a igreja não tinha tais costumes. E que isso vem ocupando o lugar da pregação, vem ocupando o lugar do ensinamento da palavra do Senhor. Então nós deixamos um pouco das nossas tradições antigas para adotarmos novas tradições, novos paradigmas, que muitas das vezes não edifica a igreja, mas em suma, às vezes cria problemas de ordem doutrinárias que às vezes não é muito bom para o crescimento da igreja. E Paulo, ele vai fazer uma advertência. Nós temos a advertência do apóstolo Paulo. Paulo faz uma severa advertência acerca de homens que não preservam a sã doutrina e os chamam de lobo. O que é o lobo? O lobo, segundo os entendidos lá do pastoreio de ovelha, diz que quando eles iam colocar as ovelhas no aprisco, no curral, guardar as ovelhas à noite, o lobo vinha misturado. E como as ovelhas têm por tendência a andar com a cabeça um pouco baixa, o que o lobo fazia? Ele enfiava a cabeça no meio das ovelhas e ele entrava também. Então o pastor tinha por obrigação ficar na porta do aprisco. Ele dava uma varadinha na ovelha. E a ovelha que dava uma encolhidinha e passava, tudo bem, era ovelha. Mas quando ele batia no lobo, o lobo logo se arrupiava e se levantava contra o pastor. Então o pastor sabia que ele não era ovelha, tinha que tirar ele fora, porque se ele entrasse para o aprisco, ele ia fazer um estrago no meio das ovelhas. E Paulo chama esses tais de lobos. E os lobos, meus queridos irmãos, lobos no sentido espiritual, eles entram na igreja do Senhor, corrompem a doutrina da igreja, muitas das vezes criam problemas, geram problemas, fracassa a igreja, e divide a igreja e deixa a igreja à mercê de uma sociedade conturbada como nós estamos vendo hoje. Então precisamos ter muito cuidado com os lobos que estão vindo para o nosso meio. Nós citaríamos aqui diversos tipos de lobos, mas por uma questão de ética e o espaço não é para isso, nós vamos então nos conter até aqui. Paulo fala de outra doutrina, ou seja, outro ensinamento oposto ao ensinamento ensinado pelos apóstolos, e instrui Timóteo para advertir aqueles que minam a igreja com ensinamentos não ortodoxos. Meus amados, nós estamos vivendo uma onda de movimentos que têm entrado para as nossas igrejas, que às vezes nós, talvez um pouquinho assim mais conservadores, temos uma certa dificuldade de nos comportar, nos enturmar com esses movimentos. Lamentavelmente hoje essas coisas têm vindo para o meio das nossas igrejas e a gente, infelizmente, muitas vezes por não ter voz ativa, não podemos combater tal tipo de paradigmas novos que não edifica em nada, apenas cria meros movimentos, meros gestos, meros comportamentos dentro da igreja que gera um suposto avivamento, quando na verdade de avivamento não tem nada, é apenas emoções carnais, e isso é muito perigoso. E Paulo ele vem e adverte a igreja daquela época e nós o transportamos para os nossos dias, fazendo uma síntese desses lobos e desses falsos ensinamentos, dessas falsas doutrinas, dessas falsas ortodoxia que entram para o seio da nossa igreja. 1 Timóteo, lá capítulo 1, verso 3, Paulo diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns
que não ensinam outras doutrinas, ou seja, que não venham minar a igreja com outras doutrinas. Aí Paulo vai falar, Paulo vai nos dar um parecer aqui de quais eram os problemas de ordem doutrinária que cercava e que minava a igreja que estava em Éfeso. Nós temos aqui um conceito filosófico pagão que minava a igreja, tal qual o gnosticismo, que já estudamos em lição anterior, né? E os aceitavam o evangelho, mas não renunciavam, só aqueles que aceitavam o evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam a bagagem religiosa do paganismo e do judaísmo. Meus amados, o evangelho de Cristo, ele é um evangelho que transforma. Obviamente que muitas pessoas, eles vêm para o cristianismo, aceitam Jesus, e eles não são doutrinados, ou não são ensinados. E eles ficam no nosso meio com os seus costumes, com as suas tradições. Então, qual é o dever da igreja, principalmente em relação aos novos convertidos? É ensiná-los durante a sua primeira caminhada de fé. Eu estou um pouco assim, meio, vamos dizer assim, meio intrigante, que os nossos chamados cultos de doutrinas, aonde nós ensinávamos a igreja, aonde nós passávamos os ensinamentos dos bons costumes, das boas maneiras, esses cultos parece que eles saíram dos púlpitos de esses ensinamentos saíram dos púlpitos de nossas igrejas, e esses cultos parecem, pelo menos em algumas igrejas, eles não existem mais. E se existem, existem de forma muito superficial. Precisamos ter cuidado com as filosofias religiosas que estão minando o nosso meio. Daqui a pouco falaremos um pouco sobre isso. Aí Paulo vai falar aqueles que zelavam pela sã doutrina da igreja. Vamos definir o que é zelo. Zelo como grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Então, quando Paulo fala desse zelo aqui, Paulo fala de um grande cuidado, de uma grande preocupação que ele tinha com a igreja. Não só daquela época, mas os ensinamentos para a igreja dos dias em que nós estamos vivendo. E nós temos aqui, pelo menos 3 grandes problemas que minava a igreja de Éfeso. E não só Éfeso, mas também como todas as igrejas da Macedônia. Nós temos, por exemplo, o gnosticismo. O que é gnosticismo? Foi uma heresia dos primórdios do cristianismo. Aí nós temos o termo gnose, do grego gnosse, que significa conhecimento, sabedoria. Nós já estudamos sobre isso, dispensamos comentário. Depois nós temos também aqui o judaizante e os libertinos. Quem era os judaizantes? O judaizante foi um movimento surgido nas primeiras décadas da igreja cristã, cujo objetivo era forçar os crentes gentios a observar a lei. Nós sabemos que a lei durou até João. De João para cá, Cristo, nós estamos no império da graça. A lei, né, observar a lei de Moisés, que era mais um legalismo do que mesmo uma questão de religiosidade. Principalmente as leis morais, que incluía a prática da circuncisão, abstinência de alguns alimentos e guardar o sábado e dias tidos como especiais. Segundo escreveu lá Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23, nós vamos ter essa explicação a respeito desse assunto. Depois nós temos também os libertinos, certo? Os libertinos, que era certo grupo de libertinos, distorcendo os ensinamentos de Paulo, como por exemplo, o da justificação pela fé, independente das obras, Romanos 3, 28. E afirmava que desde que uma pessoa tivesse fé em Cristo, não importava se os atos deles fossem bons ou maus. Hoje há uma certa denominada seita que baseia naquele versículo que diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas quando a Bíblia fala de libertar e ser livre, a Bíblia está falando do jugo do pecado. E não, meus amados irmãos, da questão de obediência em relação à Bíblia Sagrada, em relação às questões das obras. Porque as obras é o fruto daquele que tem uma boa fé. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Eles pensavam dessa forma e são chamados então de antimonistas, né? A palavra antimonismo, que vem do grego anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Ou seja, ele era anti ou contra a lei. Nós temos, ainda continuando, as fábulas, genealogias intermináveis. Paulo vai falar aqui dos falsos mestres e de culto aos anjos. O que são então os falsos mestres? 1 Timóteo capítulo 1 e verso 4, Paulo vai dizer: nem cedei às fábulas e às genealogias intermináveis que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, e assim eu faço agora. Amados, nós temos alguns assuntos dentro do nosso estudos teológicos, eles têm gerado certas discussões e muita discrepância entre um professor de teologia e outro professor de teologia. Por exemplo, nós podemos falar aqui na questão de arrebatamento da igreja, os pós, os mesos e os pré-tribulacionistas. Nós temos a questão da doutrina da Trindade, nós temos a questão da dicotomia e a tricotomia do homem. Veja que dentro desses conceitos, dessas genealogias intermináveis, encaixa essas ideias, que muitas das vezes elas não são unânimes e geram certos ensinamentos que acabam sendo heréticos. Por exemplo, sono da alma. Para alguns, o homem morre. Para nós, cristãos assembleianos, nós cremos que o homem haverá óbito, ele é conduzido ao paraíso, para o seio do pai Abraão, e descansa consciente, gozando já dos benefícios da salvação. Para outras denominações, não. Eles creem que a pessoa dorme o sono da alma, ou seja, ele não está em estado consciente. Mas a Bíblia Sagrada, quando nós vamos olhar para os contextos destes versículos que são colocados em separados, são estudados talvez de forma isolada, nós vamos entender que fazendo um conchave, fazendo uma hermenêutica desses versículos, nós vamos compreender e entender, à luz da ortodoxia cristã e bíblica, que o homem está em estado consciente, o homem desfruta já do gozo da salvação, o homem é um ser tricotomo, a Trindade são três essências, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na igreja será arrebatado antes da grande tribulação. Nós não acreditamos nos mesotribacionistas, pós-tribacionistas, então nós somos pré-tribulacionista. Da onde nós partimos isso? Partimos de uma ortodoxia dos versículos que nós estudamos em cadeia e fazemos uma hermenêutica curada. Quando isso não é respeitado, nós caímos então no erro das genealogias intermináveis, que só produzem questões e não nos leva a lugar nenhum. Paulo vai falar também de culto aos anjos. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humanidade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Amados e queridos irmãos, culto aos anjos. Nós já tivemos o desprivilégio, posso assim dizer, de envolver em debate pessoas que prestam culto a anjos, alguns que desviaram das nossas próprias doutrinas, fé e de nossa denominação, criando as suas heresias de culto aos anjos. Era anjo para todos os gostos, era anjo no banco do carro, era anjo na escada do apartamento, enfim, falava com anjo, conversava com anjo. Então nós vemos aqui uma heresia
exacerbada em questão de culto aos anjos. Nós podemos ver isso com muita clareza no livro de Apocalipse, quando João ele virou e se prostrou para adorar, o anjo disse: não, eu sou conservo, adore a Deus. Então nós não podemos nem prestar culto e nem homenagem ou adoração a anjo. Isso é um pretexto de uma heterodoxia que vem entrando no meio de algumas denominações, no meio de algumas religiões. E esses perigos, se nós não termos cuidado, eles podem confundir a mente dos nossos queridos irmãos que estão caminhando os seus primeiros passos na fé. Então precisamos primar pela sã doutrina, pelos bons costumes da igreja, para aquilo que conduz o homem às mansões celestiais e não os desviam, conduzindo à perdição eterna. Paulo vai falar que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. É através da igreja, amados e queridos irmãos, que a igreja não é quatro paredes, a igreja não é placa de denominação, a igreja não é um grupo reunido em determinados lugares, a igreja sou eu e você. E a Bíblia, Paulo falando, ele vai dizer que eu, você, nós, o corpo de Cristo, a igreja universal em todos os lugares, ela é a coluna e a firmeza da verdade. O bom construtor, todo o empresário da área da construção civil, o engenheiro, ele sabe muito bem o valor de uma coluna. A coluna é que sustenta todo o corpo de um edifício. E se essa coluna ela for feita com material de segunda, ferro de segunda, quantidade de cimentos não apropriada, certamente esse edifício, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser rompido. Alguns edifícios de determinada cidade onde passamos, eles estão abandonados. Por quê? Porque as colunas cederam, porque o material que foi usado para a edificação daquele edifício foi um material de segunda, foi um material não ortodoxo, não foi um material puro. Então o que acontece? O edifício ele é condenado. Na Igreja de Cristo, as falsas doutrinas, tais como doutrina filosófica, doutrinas intelectuais e até religiosas, do tempo do apóstolo Paulo nas igrejas da Macedônia, também são em nossos dias. Essas doutrinas é que têm enfraquecido a coluna da igreja. As misturas que estão vindo, estão fazendo com que se edifica colunas fracas. Se edifica colunas fracas, logo nós teremos igreja fraca. E eu coloquei observação como palavra minha, citação minha. Infelizmente, a igreja do século 21 está marcada por essas heresias filosóficas e doutrinárias que minam a igreja de Cristo. Já tem pessoas, meus amados irmãos, de alto escalão eclesiástico, que já não creem mais na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão no nosso meio e já estão ensinando essas tamanhas heresias que não creem mais na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem as suas fontes isoladas para provar isto para a igreja. Nós vemos aqui, por exemplo, uma das colunas da igreja que mudou bastante, são mudanças na liturgia do culto a Deus, que estão em infectadas de heresias. Meus amados, muitas das vezes nós temos palmas para tudo. E parece que eu vejo o Espírito Santo num cantinho, esperando o momento de agir. É palma para esse, palma para aquele, palma para todo mundo. E parece que o Espírito Santo está ali de cabeça baixa, esperando o momento que ele receba palmas. Não estou dizendo que palma seja errado, mas tudo que passa de um determinado limite, que foge de um determinado limite, ele passa a ocupar o lugar do culto a Deus e passa a ser culto a homens.
Isto é muito perigoso. E quando nós perdemos esse equilíbrio da liturgia do nosso culto, a igreja vai se enfraquecendo, porque vão ficando acostumada com os meros movimentos de homens que tomam conta da nossa igreja. No caso aqui, na liturgia do culto. Então nós que lideramos, que estamos na liderança de cultos, ou que estamos à frente de trabalho, precisamos ter cuidado com essas inovações que estão vindo para dentro das nossas igrejas, infestando a igreja. E às vezes quase não sobra nem tempo mais para a mensagem santa, gloriosa da palavra de Deus, que está contida e exaurida neste livro chamado Bíblia Sagrada. Mudança de liturgia. O papel da igreja, através dos seus líderes, é estar atento aos movimentos de homens que disfarçadamente minam a igreja. Disfarçadamente, lá atrás nós falamos de lobos, vem disfarçadamente, com a aparência de são, com a aparência de cristão, mas no fundo são lobos, falsos mestres e enganadores. E a igreja de Cristo precisa ser alertada. A igreja de Cristo precisa ser instruída. Como se diz, não é comer qualquer coisa, mas comer aquilo que é cozinhado na despensa com o fogo, na cozinha com o fogo do Espírito Santo. E não essas formas de adoração que vêm para o nosso meio. Precisamos ter muito cuidado, porque as heresias estão aí, os lobos estão aí, os falsos mestres estão aí, e estão no nosso meio disfarçado de santo. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja dessas coisas. Paulo vai falar também aqui do objeto de zelo pela sã doutrina. Quais são esses objetos de zelo? Primeiramente, nós temos um coração puro. Nós temos lá, coração puro é um coração amoroso, sem rancor, sem falsidade. Não podemos acertar coração rancoroso e cheio de intriga entre os irmãos da igreja, entre os irmãos na igreja de Cristo. Meus amados, nós sabemos que as divergências, elas podem acontecer. Hoje ainda, escrevendo um artigo, eu disse sobre o seguinte: eu posso não concordar com as ideias, eu posso ter problema, mas o indiferente, na hora da dificuldade, na hora do problema, ele precisa ter colocado de lado e sermos amorosos. Colocar-se no lugar daquela pessoa. E muitas das vezes, esse coração, que não é um coração puro, ele transforma pequenas discussões ou pequenos conflitos entre irmãos em um coração rancoroso, coração de pedra. Obviamente que sentimentos a gente tem. Nós somos humanos, nós somos pessoas passivas desse sentimento, até mesmo de uma ansiedade, de uma depressão. Se não curado esse coração ferido, essa ferida purulenta, cascorenta, que muitas vezes vai gerando infecção, nós podemos até nos adoecer. Aí o salmista, está lá, esqueci de colocar o capítulo, né? Mas está ali no versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, né? E depois Paulo vai falar também da fé não fingida. Meus amados, isso aqui é muito preocupante. E ele, respondendo, disse: bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É de tirar o fôlego quando a gente percebe, meus amados irmãos, certos louvores, certos cânticos, certos movimentos que estão dentro de nossas igrejas. Quando nós olhamos para o redor, para o perfil do adorador, nós vamos perceber que nada mais é do que aparência e fingimento. É essa fé que Paulo fala, da fé não fingida. Expressa um culto, expressa uma espiritualidade formal, quando na verdade não existe fé naquilo que ele mesmo está fazendo. Isto é um perigo para nós, principalmente
para a igreja do século 21, que está vivendo de muitos movimentos aparentemente espirituais, mas que não passa de movimentos de homens. Altos cachês, cobram-se altos para pregar, cobram-se altos para cantar. A Bíblia diz: de graça recebei e de graça dais. Fé não fingida. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, Paulo, ele vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo, de Timóteo. Ele diz assim, olha, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou, primeiro, em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo. Paulo ele chegou a afirmar disso a Timóteo, eu tenho certeza que também habita em ti. Paulo, ele chega a chamar Timóteo de meu filho, e um pai conhece muito bem o filho. Então, Paulo tinha sobeja, essa confiança para depositar em Timóteo tão grande responsabilidade, que era a igreja de Éfeso, com todos esses problemas que nós já estudamos. Um jovem na liderança do trabalho do Senhor. Porém, instruído e embasado na santa e gloriosa ortodoxia do Evangelho de Cristo e da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai falar também da primazia do amor. Como o amor está tão escasso em nosso meio. Lamentavelmente, o amor hoje é quase que tipo leão marinho, que está criado em cativeiro, ou em poucos corações. O verdadeiro amor cristão, ortodoxo, de verdade, ele está um pouco meio extinto das nossas congregações, do nosso povo, das nossas igrejas. Em qualquer ensinamento, seja ele doutrinário, exortativo, o que deve ter prioridade é o amor cristão. Meus amados, é muito fácil a gente colocar a pessoa no lugar dela. Agora, o difícil é a gente se colocar no lugar da pessoa. Quando nós falamos sobre ensinamento doutrinário ou exortativo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é se colocar no lugar daquela pessoa. E nós vemos muitas pregações, ou até nas conversas dos paralelos, que as pessoas procuram mais atingir o problema do que corrigir o problema. E para se corrigir o problema, a gente precisa entrar no lugar da pessoa, sentir o que ela sentiu no momento em que ela tomou aquela decisão. Quando você vai resolver um conflito entre pessoas, conflito em relacionamentos pessoais, muitas das vezes nós temos que entrar naquele contexto do conflito, se colocar no lugar de ambos para poder entendermos, para podermos não incorrermos de injustiça. E Paulo vai dizer sobre isso. Deve ter prioridade o amor cristão. O amor cristão, ao doutrinar, não ataca a pessoa, mas a ideia. Hoje enfrentamos muitos problemas quanto a isso. Às vezes podemos perder alguém porque não entendemos que não segregando ela, e sim as suas ideias. Ou seja, a pessoa tem que entender que nós não estamos segregando ela, mas estamos segregando as suas ideias, né? Que não condiz com a sã doutrina. Então nós atacamos a ideia, mas não a pessoa. Outra coisa, nunca use a palavra o teu irmão, o teu cunhado, o teu pai, o teu filho, o teu sogro, a tua sogra. Elimine isso dos seus ensinamentos, porque isso tem um peso muito forte, isso mexe com o sentimento daquele que está ouvindo, e o sentimento de quem ouviu que repassa para a segunda vítima. Então, muito cuidado
com esse tipo de coisa. Precisamos separar o que é espiritual do que é pessoal. O amor cristão, ele separa as duas coisas. Jesus, o nosso Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Isso sim, quando nós temos algum desvio de doutrina da igreja, que muitas vezes a gente perde um pouco a paciência e às vezes quer resolver, não é porque nós não amamos a pessoa, é porque nós queremos resolver o problema. A pessoa é indiferente de qualquer situação. Nós somos em um momento de angústia, de dor, de sofrimento, nós vamos colocar o problema do lado e vamos aderir à pessoa, porque esse é a separação do que é espiritual do que é material. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer essa separação e perdemos talvez famílias para o mundo, para outras igrejas. Não podemos ser tolerantes acerca de costumes que surgem em nosso meio, e muitas vezes até por falta de ensinamento da nossa parte. Não podemos ser intolerantes, mas precisamos saber se a pessoa foi doutrinada ou ensinada. Tem uma história de um determinado turista que estava na cidade de Israel, passeando pelos campos pastoril daquela região, junto com seu guia turístico, e de repente ele viu que um pastor pregou uma das ovelhas e quebrou a sua perna. Quando o turista viu aquilo, ele disse: isso aqui como se diz, fosse no Brasil, nós teríamos a proteção dos animais. Isso não pode ser feito. Aí o guia turístico levou ele até o pastor. O guia disse: explica para ele por que de quebrar as pernas. Aí o intérprete, o pastor, através do intérprete, ele disse: eu quebrei a perna da ovelha, porque ela é muito desobediente. Ela pula na água, ela pula no fogo, ela pula no buraco, e eu sofro muito com ela. Então eu vou quebrei a perninha dela, agora eu engessei, eu enrolei. Só que por alguns meses eu vou ter que carregar ela nos meus ombros. E quando ela começar a andar, eu vou ter que começar a proteger ela com o cajado. Então, meus amados irmãos, que lição que nós aprendemos com isso? Se você não doutrina, mais tarde você vai ter que quebrar as pernas. E se você quebrar a perna, carrega nos teus ombros. Você tem a obrigação, como ministrante, como ensinador, como pastor, você que está à frente de um grupo, se você quebrar as pernas, saiba que você tem que pôr no ombro e carregar por um bom tempo, até que passe o momento da cicatrização, que o seu osso volta no normal, que aquela ovelha volte a andar de novo. Essa é uma responsabilidade muito séria. E muitas vezes nós quebramos as pernas e jogamos à mercê da sorte e que o mundo cuide dela. E não é essa a ideia de doutrina, não é essa a ideia de ensinamento. O apóstolo Paulo, ele é muito ênfase quando ele fala dessa primazia do amor. Meus amados e queridos irmãos, só nos resta agora as nossas considerações finais. Nós só temos uma fonte da sã doutrina, e essa é a palavra do Senhor. Nós temos diversos livros, muitos livros, temos 700, 800, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 livros na nossa biblioteca, mas a única fonte, aleluia, da verdadeira doutrina é essa daqui. Tudo que torce a Sagrada Escritura deve ser rejeitado. Não podemos tolerar as ideias que não condiz com ensinamentos santos, adindo da Bíblia Sagrada, ou seja, fora da Bíblia Sagrada. Fujamos desses paroleiros falsificadores, de pregadores do engano, que tentam minar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amigos internautas, Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, a esperança da igreja.